Tudo bem com todos? É muito bom poder estar aqui. Nós ouvimos um pouco o céu, que o céu já tem falado. Quando a Regina falava, eu me lembrei lá de 1 Coríntios 16, porque o apóstolo Paulo, edificando aquela igreja, ele termina o livro de Coríntios recolhendo oferta para as pessoas necessitadas. Isso é muito bonito. O apóstolo Paulo, apesar de toda a pressão, de tudo que ele estava vivendo e enfrentando naquela cidade, naquela igreja, mas a Bíblia diz que ele ainda foi preparar donativos e ofertas para atender aos necessitados. E eu fico feliz por isso, que essa unção também nos toque, nos encha para que a gente possa realmente superar o egocentrismo, o egoísmo da nossa vida, que a gente possa viver para a honra e glória do Senhor, ok? Bom, eu quero ler alguns textos hoje. O primeiro deles é... Eu coloquei um tema meio interessante. Quem influencia quem? A igreja influencia o mundo ou o mundo influencia a igreja? Nós temos que ter uma resposta. Mas é uma pergunta pertinente, importante. Já vi se eu me assustei, eu me converti em 81, 2020, 39 anos de convertido. Eu falei, eu só falava 32, 31, 33, agora eu falei, passou rápido, eu estou com 39 anos de convertido. Para a honra e glória do nome do Senhor, tem 32 de ministério. E eu vou dizer, eu não me arrependo de nada que eu fiz e que Deus fez na minha vida a nível de ministério, de chamado, de saber aguardar o time do Espírito Santo, o kairós de Deus. E hoje eu quero ler com você o primeiro texto, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. De antemão, obrigado, gente. Eu fiz aniversário dia 15 de julho. Eu recebi, assim, tantas mensagens. Tem uma hora que eu fiquei sentado respondendo um monte de gente. O pessoal falou assim, prepara-me, mano. Mas eu gosto de escrever, gosto de falar. E assim, eu quero de antemão, quem não recebeu assim, um feedback meu, um retorno, quero pedir perdão, mas de antemão eu agradeço por aqueles que me mandaram mensagem de felicitações no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e eu quero assim, ligações, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Valeu, eu me sinto cada vez mais muito amado, né? E muito feliz de poder fazer parte da família GPN, de verdade. Então, hoje eu quero começar com uma pergunta: quem influencia quem? A igreja influencia o mundo ou o mundo influencia a igreja? E eu quero ler 1 Coríntios 3, de 1 a 3, que fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Agora eu quero ler do 10 ao 16. 1 Coríntios 3, do 10 ao 16. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus
em que o Espírito de Deus habita em vós. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje o apóstolo Paulo logo detectou um grande problema na igreja de Corinto. Resistência e desprezo ao governo do Espírito Santo. Irmãos, essa pandemia, ela tá revelando muita coisa na nossa vida. Uma das coisas que a gente tem que começar a meditar é quem está governando a nossa vida nesses dias? Quem está determinando o curso da nossa vida nesses dias? Porque o que a gente começa vendo aqui é que o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 3, ele fala da imaturidade espiritual. Eu fico pensando, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, porque a primeira coisa que Paulo detecta é que a igreja está mergulhada em absoluta carnalidade. Atitudes carnais, decisões carnais. Obviamente teremos, quando a gente tem atitudes carnais e decisões carnais, vamos ter resultados carnais. É a ordem natural das coisas. E Paulo, então, ele fala, eu estou desejoso de falar a vocês como espirituais. Gente madura, gente pronta. Mas ele chega numa igreja que ele mesmo fundou, na sua segunda viagem missionária, e ele fala assim, eu sinto Paulo meio frustrado. Absolutamente frustrado, porque o que ele ouve falar de Corinto é uma coisa triste, porque uma igreja mergulhada na imaturidade, na carnalidade, né? Então Paulo tem que chegar e dizer assim, eu vou começar tudo de novo. E ele fala assim, eu tenho que falar a vocês como a carnais, como crianças em Cristo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou falando do tempo que eu tenho de cristão, 39 de crente, mais 32 mais ou menos de ministério. Vou falar para você, é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, é que a gente aprende diariamente. O processo de crescimento sempre vai existir, mas uma coisa eu fico muito feliz, o Gerson de 10 anos atrás não é o mesmo Gerson hoje. O meu ministério de 5 anos atrás não é o mesmo ministério de hoje, porque eu decidi, me submeter à ação do Espírito Santo, tanto na minha fé, na minha vida, como na minha vida ministerial. É uma decisão, você decide, você se abre ao Espírito Santo e ele então vai operar uma obra na tua vida de maturidade e então você vai começar a obter resultados espirituais. Quero dizer, eu vou repetir, não adianta semear na carne. Quem semeia na carne colhe corrupção. Quem semeia na carne vai colher resultados carnais. Você às vezes não entende por que você só tem colhido resultados carnais. Uma das coisas é que você tem semeado na carne. E semear na carne significa dizer, o Espírito Santo não governa a minha vida. Quem governa a minha vida são os meus sentimentos. Quem governa a minha vida são os meus ressentimentos. Quem governa a minha vida é aquilo que eu entendo que é bom para mim. Então nós estamos muito viciados em nos autoguiarmos. Seguimos a nossa própria vida. Nós não deixamos o Espírito Santo governar. Nós queremos mudar as pessoas. Regina sempre fala uma coisa muito interessante. A gente teve problemas em algumas vezes, porque toda vez que eu queria mudar ela, quando eu tentei mudá-la, ela não consegui mudá-la. E ela também, enquanto ela tentou me mudar, ela não conseguiu mudar. Resultado, o que foi o resultado? Estamos aí 30 anos de casados, que a gente entendeu que não adianta a gente querer mudar um ao outro. Ninguém consegue mudar ninguém. Então a gente quer que as pessoas mudem. A gente quer que as pessoas, reajam do nosso jeito. Nós estabelecemos um plano, um caminho de crescimento. Vamos dizer, a maturidade não vem de mim, não vem de você. A maturidade vem da palavra. Você quer ver alguém amadurecer, quer filho amadurecido, você quer marido amadurecido, quer mulher amadurecida, quer pastor amadurecido, quer igreja amadurecida. Vamos mergulhar na palavra de Deus, porque aqui é a nossa fonte da maturidade, do crescimento espiritual. A nossa fonte está aqui.
Então, se nós sairmos daqui, vamos fazer a coisa do nosso jeito, sabe o que vai acontecer? Frustração em cima de frustração, porque ninguém consegue mudar ninguém. Agora, uma coisa eu te garanto, quando a gente coloca o Espírito Santo na parada, não há ninguém que ele não possa transformar. Ele fala, eu estou me aproximando de vocês como crianças. Eu ficaria muito frustrado se o apóstolo Paulo fosse na GPN hoje, eu acho que ele já 39 anos de crente. Você ainda é uma criança, cara. Eu tenho meus desafios internos para vencer, eu sei disso. Mas ter desafios internos é uma coisa. Viver uma vida ano após ano de imaturidade é outra coisa bem diferente. Então o apóstolo Paulo chega nessa igreja e fala, leite vos dei de beber. Sabe? Ele fala assim, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. E ele fala assim, não podias e nem ainda agora. Nem ainda agora. Irmãos, para pregar essa palavra aqui, eu entro na maior crise, sabe por quê? A gente vai tentando usar as palavras, Eu acho que o apóstolo Paulo, se chegasse hoje em pleno século XXI, ele iria falar exatamente isso para a igreja, seja quais forem elas. Eu acho que o apóstolo Paulo tinha uma autoridade, ele falava, precisa crescer, tem que crescer. Está na hora de nós andarmos em verdade, irmão. Está na hora de nós falarmos a verdade. Eu estava ali, eu fico nervoso, a gente fica orando, sabe para quê? Eu não quero ferir, eu não quero machucar, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser pregada. Porque se a verdade não for pregada, eu engano vocês e vocês me enganam. Não vai haver maturidade. E uma igreja que não atinge a maturidade, ela não vai ser uma igreja eficaz. Ela não vai ser uma igreja que vai superar as coisas dessa terra. Uma igreja que age na carnalidade, ela vai ter resultados carnais. Ela até pode explodir de gente, mas ela vai ser uma igreja carnal. E uma igreja carnal, a maior marca de uma igreja carnal é uma igreja que não se submete ao governo do Espírito Santo. Essa para mim é a maior marca de uma carnalidade espiritual numa igreja. É quando o Espírito Santo não tem liberdade para fazer o que ele quer. Se você abrir em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala lá de novo, porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então é isso que Paulo chega lá em 2 Coríntios, ele fala, uma igreja se ela se abrir para o Espírito Santo, então o Espírito Santo vai encontrar liberdade para falar o que tem que ser falado, para fazer o que tem que ser feito. Então vamos avançando. Aí ele fala, nem ainda eu posso falar nada porque vocês ainda são carnais. Aí ele fala assim, porquanto, havendo entre vós ciúmes e... Olha só, irmãos. Olha a carnalidade. Uma igreja cheia de dons. Teoricamente, a mais espiritual do Novo Testamento. Porque ainda há entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aí no capítulo 3, versículo 10, ele começa, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo está preocupado, ele está falando, cara, eu lancei um fundamento verdadeiro, e vocês edificaram a igreja de Corinto em cima de bases não concretas, não sólidas. A igreja de Corinto foi assim, edificada, eu edifiquei, mas vocês mudaram tudo, vocês, colocaram um cimento da mais baixa qualidade, vocês usaram pedras da mais baixa qualidade, eu lancei um fundamento, e ele fala assim, o meu fundamento foi Cristo, eu lancei Cristo, Cristo é o fundamento de toda a igreja tem que ter como fundamento Cristo, o resto vem a reboque. No versículo 11, no versículo 10 ele fala assim, no finalzinho, cada um veja como edifica. Irmãos, essa frasezinha mexeu comigo hoje à tarde. Ela mexeu comigo hoje à tarde. Porque eu fiquei pensando, às vezes esse lance de edificar em casa, por live, é bom. Porque é uma grande oportunidade de Deus revelar o nosso coração. É uma grande oportunidade. Na igreja a gente se vê semana após semana, a gente chega lá, e aí, tudo bem? Agora não, irmãos. O que Deus tem colocado no meu coração, cada um veja como está edificando. Se você está edificando o seu ministério, baseado na tua habilidade, no teu carisma,
se você está edificando o seu chamado, o seu ministério, e se você é da GPN, que você não está edificando de acordo com a visão que seus pastores têm dado, cuidado. Muito cuidado. Eu escrevi umas coisas que não sei nem se vai dar tempo de falar, mas ele fala, cada um veja como está edificando. Maturidade é quando você constrói para Cristo. Eu aprendi com meus pastores lá atrás isso. Um dia meu pastor me falou assim, Gerson, não pastoreia para você não, pastoreia para o Senhor. Oh, que frase maravilhosa. Como eu aprendi isso? Passei por alguns lugares. Eu e Regina nunca a gente edificou pessoas para a gente. A gente nunca, eu não tenho lembrança da gente ter edificado uma visão nossa que fosse na contramão daquilo que os nossos pastores ensinavam. Então quero dizer para você, Paulo está preocupado, ele fala, tá vendo assim, alguém está edificando, essa igreja tá um caos. Um edificando para Paulo, outro para Apolo, outro para Cefas, outro para outro. Sabe, a igreja está um caos, a igreja de Corinto, sabe por quê? Porque as pessoas estavam edificando para si, ou edificando na fonte errada, no fundamento errado. Veja como você está edificando. Seu ministério não é seu, é do Senhor. E eu quero dizer para vocês como um profeta, se você está liderando um chamado, um ministério na GPN, quero te dizer, esteja atento ao que os seus pastores estão falando. Esteja muito atento. Porque eu vou te dizer uma coisa. Ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Hoje, irmãos, eu estava pensando muito nessa coisa da religiosização, na relativização e na humanização da nossa mente, da nossa fé e do nosso chamado. Alguns discursos, irmãos, são perigosos. Sabe, algumas pessoas, hoje a gente fala assim, a gente ensina a honra, mas as pessoas falam, mas eu não quero ser bajulador. Ninguém está propondo bajulação, irmão. O apóstolo Paulo não quer bajulação, ele quer só de saber assim, cara, pelo menos segue o que eu estou ensinando para vocês. É isso que Paulo está brigando aqui. A gente fala de honra, nossa igreja tem falado de honra na escola de Elias, sabe? Nós falamos de honra nas nossas pregações. Mas às vezes você tem que reparar, assim, o que está dentro de você. Está entendendo? Porque o importante é, Paulo diz, veja como você está edificando o que Deus tem dado para você. Ele fala, o fundamento é Cristo. Se alguém edifica sobre o fundamento que não seja Cristo, é ouro, é prata, é pedras preciosas, é feno, é palha. E aí ele vem com uma coisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele também é chamado de fogo, um dos símbolos do Espírito Santo. Ele é água, ele é azeite, ele também é chamado de fogo. Agora preste atenção no que ele fala para a igreja de Corinto. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Irmão, tem um fogo do céu queimando na GPN. Tem um fogo do céu queimando. Amém. Tem um fogo do céu queimando, cara. Se a minha obra for palha, vai ser queimada. Se a minha obra for rebeldia, vai ser queimada. Se a minha obra for ouro, prata, vai ser queimada. Se a minha obra for desonra, vai ser queimada. Tem um fogo queimando na GPN, porque Deus não está preso ao tempo dos homens. Deus não está preso às previsões humanas, que isso vai vir primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Deus não está preso a isso. Deus já está vendo a GPN lá na frente. E a proposta da GPN vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa, eu quero profetizar, tem um fogo queimando na GPN nesses tempos. Tem um fogo queimando. E ele fala, olha, vai ser revelada, cada obra vai ser revelada pelo fogo. Que o apóstolo Paulo está preocupado porque ele estabeleceu essa igreja para ser sal, para ser luz. Essa igreja está assim completamente absorvida pelas coisas da terra. Aí ele vem no capítulo
No 15 ele fala assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas eu acho demais o amor de Deus. Ele fala assim, mas esse mesmo será salvo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo não está condenando ninguém. Paulo está aqui combatendo as más obras. Paulo está combatendo, sabe, as coisas que estão dentro de nós, sabe, que vão alimentando o nosso ego, sabe, nosso egoísmo, que vão alimentando a nossa autossuficiência, o nosso orgulho. Então, Paulo, olha, o que o Espírito Santo vai queimar vai ser essa coisa ruim que está dentro de nós. Mas ele fala, mas essa pessoa vai ser salva. Você vai ser salvo, irmão. Mas toda obra minha e sua que não estiver de acordo com o coração de Deus vai ser queimada. Nós vamos para o céu. Mas eu vou repetir. Toda obra, toda motivação errada de dentro de nós, que o Espírito Santo está como fogo consumidor, fogo reparador, fogo removedor. Ele é um fogo tremendo, o Espírito Santo. E ele está na GPM. Nesses tempos, para queimar toda obra, mas ele vai te salvar. Salvo você vai ser, mas uma coisa eu te garanto, o que está dentro de mim e de você que não presta, ele vai queimar. Nós vamos para o céu, mas ele não vai alimentar o que está dentro de nós que pode prejudicar e comprometer o propósito dele para essa terra. O fogo vai queimar. E ele fala no versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeiro Paulo fala de imaturidade, Paulo fala de carnalidade, as coisas estão dominando a igreja. Agora ele vai falar assim, vocês não estão entendendo que vocês são residência do Espírito Santo? Enquanto a imaturidade, enquanto a carnalidade reinar dentro da igreja, a igreja não vai atingir os níveis que Deus estabeleceu para ela. Ou vai reinar a carnalidade, ou vai reinar o Espírito Santo. Ou vai reinar, sabe, a religiosidade, ou vai reinar o Espírito Santo. E como profeta eu declaro dessa igreja, vai reinar o Espírito Santo de Deus. Ele vai se levantar. E ele vai manifestar a glória dele para essa geração através da gente. E ele fala, não sabeis que sois santuários de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? É uma das coisas mais tristes que eu leio na Bíblia. É Efésios 4:30. Efésios 4:30, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, você já sentiu a tristeza do Espírito Santo? Eu já senti. É um dos sentimentos mais horríveis que você pode sentir. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E eu vou dizer uma coisa, muitos de nós, às vezes, percebendo ou não, nós entristecemos bastante o Espírito Santo. E uma das coisas que mais machuca o Espírito Santo é quando a gente coloca ele na nossa vida como uma alegoria, como um enfeite. Ele não pode governar nossa vida. Ele não pode governar nossas decisões. Ele não pode governar nossos casamentos. Não pode governar nossos sonhos. Ele não pode governar nossos sentimentos. Ele é apenas uma alegoria. Que a gente desfila com ele para lá e para cá. E depois de um certamente arruma um barracão aí, como faz uma escola de samba, pega ele e bota lá como se fosse uma alegoria. Ele não é uma alegoria. Ele é vivo dentro da gente. Ele veio para guiar a nossa vida. Ele foi enviado do céu para trazer direção para você. Ele foi enviado do céu para ser governador da tua vida. Ele foi enviado do céu pelo Pai e por Jesus para ser o governador absoluto da sua vida. Ele quer governar a sua vida. Agora eu vou te dizer, deixar-se governar pelo Espírito Santo implica em que o nosso eu vai ter que morrer. O teu eu vai dizer sim, ele vai dizer não. Ele vai dizer não e você vai dizer sim. Alguma coisa temos que alinhar o nosso sentimento com o Espírito Santo. Porque Paulo fala, vocês não sabem que vocês são residência do Espírito Santo. O que ele está falando? A carnalidade dominou essa igreja. A imaturidade dominou essa igreja.
E uma igreja imatura, irmão, não vai chegar em lugar nenhum. Ele vai para o 9, ele vai para o 6,19. Agora, se nos primeiros capítulos que eu li ele fala da imaturidade, e ele fala da carnalidade, no capítulo 6 ele já entra, ele fala do litígio entre os irmãos, logo começa o litígio, mas a partir do versículo 12, ele vem combater uma outra coisa que a igreja está completamente influenciada pela cultura de Corinto. E assim ele fala, a sensualidade é condenada, a sensualidade invadiu a igreja. Irmãos, hoje em dia não pode falar algumas coisas, porque se falar, pode se falar. Só que a gente precisa falar algumas coisas nesses tempos que Jesus está voltando. Então, por exemplo, a gente relativiza. Tem pessoas assim que falam assim, eu comecei a perceber uma coisa, um dia eu estava pensando, o pessoal fala assim, a igreja da Isabela, um exemplo assim, a igreja da pastora Isabela, ela é legalista. Ah, mas a nossa é graciosa. Eu comecei a pensar nessas coisas, a igreja da pastora Regina é legalista, mas a do pastor Gerson é graciosa. A igreja da Beatriz é não sei o que, mas os do Gerson é não sei o que, a do Gerson é legalista, a da Beatriz é graciosa. Aí eu comecei a pensar e Deus começou a me ministrar. Sabe por que a gente faz assim, esse julgamento, irmãos? Porque eu vou te falar uma coisa, quando a gente começa a entrar em questões que vão mexer com a nossa estrutura, a gente não aceita, sabe por quê? Porque nós estamos assim com uma visão muito barata de graça, estamos com uma visão muito deturpada de graça. Não podemos falar de imoralidade. Paulo está falando aqui, ele pega a igreja lá no início e fala assim, vocês são carnais, vocês são crianças, vocês são imaturos. Agora ele vem no capítulo 5, ele vai dar impureza na igreja, relação e relações e relações. Ele vem no capítulo 6 e fala de litígio, briga entre os irmãos. Irmãos, agora vem no capítulo 6, ele fala, sabe, ele vem combatendo a imoralidade. Porque, diga-se de passagem, o que governava a cidade de Corinto era Afrodite, deusa da beleza, da sensualidade, da paixão carnal. Isso é que dominava Corinto. Então é muito triste você ver, sabe, a igreja de Coríntios ali, sabe, completamente mergulhada na cultura da cidade. Desculpa, parece que até Afrodite é quem governa aquela igreja, que Paulo pega no 3,16 e fala assim, deixe o Espírito Santo governar vocês. Ele vem para o 6,19 e ele fala, vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ele está gritando, cara. Ele fala, deixe o Espírito Santo governar vocês, que Paulo está percebendo o mundo espiritual. Afinal de contas, quem fundou a igreja de Corinto foi Paulo, em Atos 18, na segunda viagem missionária. Ele sabia da realidade espiritual da cidade. Ele foi lá e implantou uma igreja, e ele viaja e vai, mas quando ele ouve as notícias, sabe, é litígio, é guerra, é contenda, é casamentos se acabando, porque ele, 1 Coríntios 7, ele vai ter que levantar uma questão inteira, um capítulo inteiro, só sobre o casamento, porque está um caos generalizado. Mas Paulo, ele fala, ele me chamou a atenção, foi assim, 3,16, ele está falando, deixa o Espírito Santo governar. E no 6,19 ele fala, deixa o Espírito Santo governar. Vocês não sabem que o Espírito Santo, ele mora em vocês? Irmãos, isso é muito sério. A gente quer compatibilizar fé com carnalidade. A gente quer compatibilizar santidade com carnalidade. A gente quer viver a vida que a gente quer viver, irmãos. Eu vou dizer para você uma coisa, eu até me falar agora com temor e tremor. Nessa pandemia, Deus está dando uma grande chance de você amadurecer e você crescer. É a tua chance. É a tua chance de você dizer sim ao governo do Espírito Santo. Sabe, então, o que Paulo está vendo aqui é relativização, está tudo relativizado. A igreja fala em línguas, a igreja tem profetas dando cabeçada. A igreja é assim, quem passasse na igreja de Corinto falava assim, meu Deus do céu, é a igreja mais pentecostal, porque em pleno culto de um domingo na igreja de Corinto, estava lá um monte de línguas falando, o pessoal profetizando, outros exercendo os dons, liberando os dons. Você não percebia, só Paulo mesmo, que quem tivesse um pouquinho mais de visão espiritual, de sensibilidade espiritual ia perceber, sabe, que a gente tem que parar de maquiar.
Vamos parar de maquiar, o que o Paulo vai falar é o seguinte, sabe, cara? A nossa maturidade, ela não vem dos dons, ela vem, sabe, das nossas reações mediante algumas circunstâncias. Quando você é confrontado, quando você é afrontado, quando você, sabe, é agredido, quando você é humilhado, quando você, como Paulo, ele fala lá em Coríntios, aqui por aqui, ele fala, aqui não vai dar tempo de ler, mas ele fala, sabe, eu passei fome, eu vivi tudo, eu fui humilhado, sabe, em 1 Coríntios 9, até a autoridade dele é confrontada. O pessoal fala, você vive aí, você vai trabalhar, só faltou dizer para Paulo, vai trabalhar, vagabundo. Ele falou, pô, afinal de contas, um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode viver do altar. Ele vai combater isso porque as pessoas estão se levantando contra a autoridade dele. Mas eu quero dizer para você é o seguinte, deixa o Espírito Santo governar. 7, a família. 8, coisas absurdas acontecendo, é religião, irmão. Coisas sacrificadas, as pessoas estavam comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Coisas sacrificadas a demônios. Você tem noção, uma igreja? Que maturidade é essa, irmão? Que fé é essa? Que a gente começa a comer coisas sacrificadas, sabe? Não, porque é normal, isso é muito radicalismo. Então eu posso comer doce do santo tal. A gente começa a flexibilizar, a gente começa a trazer uma relativização. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou cristão há 39 anos, 32 de pastor, eu já vi muito a igreja relativizar, e eu vou te dar uma boa notícia, para você e para mim, acabou o tempo da relativização. O santo e o profano não vão conviver juntos. O santo e o profano não vão coabitar. O santo e o profano, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou pelo santo ou pelo profano. Porque eu vou dizer uma coisa, o Espírito Santo está vindo com tudo pós-pandemia aí, irmão. Prepare-se, vai ser bom demais pra gente. Eu quero que ele me quebre, que ele faça o que precisa ser feito na minha vida. Mas eu decidi, eu não quero ser essa pandemia do mesmo jeito que eu entrei nela. Eu quero sair melhor. Amém. O 9, ele começa a preparar os direitos dos apóstolos, ele começa a defender a autoridade apostólica dele, porque é o que acontece, irmãos, a igreja de Corinto estava perdidinha, as pessoas não estavam brigando com ele, ele deveria falar dos direitos apostólicos dele. No capítulo 10 eu preguei semana passada os exemplos da história de Israel. Agora no capítulo 11, ele vai usar a Santa Ceia. A hora que eu estava falando sobre esse capítulo da ceia, eu fiquei desesperado, irmão, porque é uma coisa muito doida. Eu separei até alguns versículos aqui, porque eu falei, meu Deus do céu, que coisa doida. Como é que a gente trata... Eu não quero sacralizar ao extremo a Santa Ceia. Eu não quero dizer para você que a ceia é a salvação. Né? Eu amo cear, mas a ceia não vai servir para a nossa salvação. Mas aqui a igreja de Corinto não está sabendo lidar com isso, é que ela faz. Vou ter capítulo 11, no versículo 17, olha o que Paulo começa falando, instruções quanto à ceia, a celebração da ceia. Ele fala, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Coisa doida, irmão. O apóstolo Paulo é meio... Eu não entendo, não, desculpa. Mas você já imaginou na ceia, imagina a gente na nossa ceia, sabe? A gente olha, tá tudo bem, tudo é uma maravilha. Não vamos falar dos outros, não vamos falar da gente. Tá uma maravilha, eu olho assim, a gente com aquela carinha, porque a ceia a gente tem aquela carinha de, né? A ceia, sei lá, acho que mexe um pouquinho com a gente mesmo, né? Então, aí o apóstolo Paulo, ele vem falar da ceia, fala assim, olha, vocês estão se reunindo não é pro melhor, é pro pior. Sabe por que ele tá falando isso? Porque como é que você vai fazer a ceia cheia de carnalidade? Cheia de dissensão, cheia de contendas, cheia de ciúmes, cheia de invejas. Imagina que ceia louca é essa, irmão. Que ceia louca é essa? Aí eu botei aqui, ele falou, pô, eu fiquei frustrado. Ele falou assim, vocês se unem para ceia pro melhor, não pro pior. Não para o melhor, mas pro pior. Sabe por quê, irmão? Religiosidade. Eu não estou jogando condenação em você, não. Eu não tenho lembrança, eu acho que eu nunca deixei de tomar uma ceia. Mas sabe por quê? Não é porque eu sou santo, não. Mas eu creio no sangue de Jesus. Eu nunca fui aquele cara assim, já vivi momentos difíceis. Eu falei assim, não, hoje eu não vou tomar ceia, porque não sei o quê. Porque eu estabeleci na minha vida o seguinte, cara, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado.
Contudo, todavia, entretanto, Paulo fala, vocês não se reúnem para o melhor, mas para o pior. O versículo 19, olha o que ele fala. Porque até mesmo me importa que haja partida entre vós. Ele está falando de ceia, tá, irmão? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então tem um remanescente fiel no nosso meio, tem um remanescente, que bom. Eu amo a palavra remanescente, porque Deus sempre tem um remanescente. Ele fala, aprovados no meio de vocês. Agora ele vem no versículo 25 e fala assim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança. Ele fala, toda vez que beberdes, fazei isso em memória de mim. Então, a gente não pode esperar quebrantamento só no dia da ceia, irmão. A gente não pode esperar quebrantamento e arrependimento só no dia da ceia. A gente bota para quebrar o mês inteiro. No primeiro domingo da semana, a gente entra no templo. Desculpa, a gente entra com aquela carinha, né, sacralizada, aquela carinha de hoje é ceia. Então, sabe, irmão, ceia é alegria. Cruz aponta para a ressurreição, não para o túmulo nem para a morte, irmão. Cruz aponta para a ressurreição. Cruz não é assim, Jesus morreu, tadinho, tá lá no... Não, cruz aponta para a ressurreição. Então, 25 ele fala assim, cara, vamos fazer melhor, vamos repreender o tipo de religiosidade. Aí ele vem aqui no versículo 27 e fala assim, por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice indignamente, olha só, será réu do corpo. Irmãos, quem é o corpo de Cristo? Deus me deu essa revelação hoje à tarde. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Será réu do corpo? Que lance é esse? Que lance doido é esse? Paulo fala, quem come e bebe indignamente é réu do corpo. Ou seja, nós temos uma responsabilidade uns com os outros. Eu botei lá que somos produtores de vida ou produtores de morte. Nós estamos promovendo muita vida ou muita morte. Ele fala, quem come e bebe indignamente é réu do corpo. Então, sabe, é uma responsabilidade. Nós temos uma resposta para dar para o mundo espiritual. Quem come e bebe será réu do corpo. O versículo 28 ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é forte demais. Botei até uma aspas aqui, a expressão que me permita, eu botei assim. Botei uma aspas. Sabe por quê? Ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Irmão, estou muito acostumado a exigir mudança dos outros. Estamos muito acostumados a exigir que os outros mudem. Estamos muito acostumados a exigir pro lado de lá, pro lado de cá, liberado. Não, irmãos. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Ele fala, examine-se. Então nós temos uma missão, um autoexame. Para de querer examinar o outro. Para de querer julgar o outro a partir do que você é, do que você tem. Para com isso. É examinar diariamente. E entender que você não é melhor do que ninguém. Nós não somos, ninguém é melhor do que ninguém no corpo de Cristo. Sabe? Aí ele vem... Aí ele faz o versículo 30. Por isso, sabe por quê? Por causa desse caos todo. Essa carnalidade toda, essa imaturidade toda. É por isso que no meio de vós há muitos fracos e doentes. Agora ele falou uma frase aqui que me chocou. Ele falou assim, e não são poucos os que dormem. Na hora que eu li isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, ele falou, não são poucos os que dormem. Ele falou, então é muita gente com insônia, é muita gente sem dormir. A gente fala de vício de drogas, mas muita gente viciada em Rivotril, só dorme com Rivotril. Nós estamos viciados. Então ele fala assim, não são poucos os que dormem. Ele está dizendo assim, cara, tem muita gente que não está conseguindo dormir, tem muita gente que não está conseguindo descansar, tem muita gente que não está vivendo o Salmo 4:8, em paz me deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E vou dizer, tem muita gente, segundo o apóstolo Paulo, já naquele tempo, que não conseguem dormir, não são poucos os que dormem. Tem pessoas que viram à noite, irmão, em aflição, em angústia, em tristeza,
bota a cabeça no travesseiro, não consegue cochilar um instante. Bota filme, bota tudo, não consegue dormir. Aflição, irmãos. Hoje o Senhor quer te libertar disso em nome de Jesus. Vamos indo para ir finalmente. No capítulo 12 ele fala dos dons espirituais. Ele fala da unidade orgânica da igreja. Primeiro ele fala dos dons. Ele fala uma coisa muito interessante. Porque mediante o Espírito é dado. Entenda uma coisa, você não é, eu não sou, nem você, nós não somos donos de nada. Tudo que temos é emprestado. Que Deus te arranque de nós todo snob, todo snobismo, todo que Deus arranque de nós essa coisa. Sabe por quê? Porque nós não somos donos de nada, porque a Bíblia fala, Paulo fala, sabe por que está aquela briga ali em Coríntios? Orgulho, vaidade, autossuficiência. As pessoas estão brigando entre elas. Competição. O apóstolo Paulo está tentando dizer assim, olha, a um é dado mediante o Espírito isso, a outro isso. É o Espírito Santo quem dá. E quando a gente entende isso, não há espaço para a soberba da nossa vida. 12 ele fala da unidade orgânica. Agora eu quero praticamente terminar com o capítulo 13. Porque ele vai falar sobre o dom supremo, que é o amor. Eu estava lendo aqui, eu fiquei marcando as coisas, irmãos. Eu fiquei pensando por que Paulo, de 1 a 9, ele vem com exortação, ele vem com alinhamento. O 10, ele fala do exemplo das histórias de Israel. Ele praticamente escreve o que Israel viveu, a igreja está vivendo. Ele fala assim, olha, murmuração, rebeldia, rebelião, sabe, revolta contra Deus, revolta contra a liderança. Paulo, ele pega o exemplo de 1 e fala assim, tudo isso eu estou escrevendo para vocês para que sirva de exemplo. Imoralidade, idolatria, tudo que Israel viveu lá em Êxodo e Números, Paulo traz para cá a maioria das coisas e fala assim, olha o que vocês estão vivendo, que sirva de exemplo para vocês, eu quero mostrar para vocês qual foi o fim desse povo que, sabe, praticou tudo isso, toda essa carnalidade, toda essa rebeldia, essa rebelião espiritual. Sabe, irmãos? E agora ele pega o capítulo 13, eu quero terminar o capítulo 13, ele fala assim, o amor é o dom supremo. E eu fiquei pensando, ele fala assim, eu tentei me colocar um pouco na igreja de Corinto lá, e tentando ouvir o que Paulo estava falando naquele tempo. Eu tentei sentir um pouco que ele fala assim, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ele aponta um caminho para esse caos todo que eu estou pregando aqui. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Ele fala, se não tiver amor, você pode dizer, se não tiver amor. Se não tiver amor. Se não tiver amor. Se não tiver amor. Eu vou dizer para você, é sério, isso é muito sério, irmão. Porque uma igreja que ama, não de palavra, não, eu acho que o amor, você consegue ver o outro superior a você. Eu consigo ver você superior a mim, porque superioridade bíblica, espiritual, não está nos títulos, não estão nos títulos, não está. Superioridade está quando você se sente o menor, aí você vai ser o maior. Sabe, a superioridade, segundo a palavra, segundo o Espírito Santo, ele fala assim, sabe, se não tiver amor, né, a quantidade de dom que vai determinar quem é superior, senão ia ser um caos na igreja. A igreja não é exército, irmão, exército dessa terra. Você agora é cabo, é sargento, oficial, aí você chega na igreja, a gente chega lá cheio de patente, cheio de não sei o quê. E vamos te falar uma coisa para você, o que deve reger a igreja é o amor. Sabe, o diabo sabe disso. O que deve reger os casamentos é o amor. O que deve reger a relação pastor e ovelhas é o amor. O que deve reger a relação pais e filhos é o amor. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele fala, se eu não tiver amor... Isso é muito forte. Ele fala você como um bronze e como um símbolo. Ele fala assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, ele está dando para você, como diz o nosso amigo pastor Paulo, como é que ele fala, né? Que ele fala, Difícil, uma referência. O sarrafo tá Subindo, tá subindo. O sarrafo tá subindo.
Sabe por quê, irmãos? Uma igreja vai ser conhecida, uma igreja local vai ser conhecida não pela quantidade de dons que ela vai ter. Você sabe quem vai ser o maior naquela igreja? É o menor. Sabe quem vai ser o Senhor? Aquele que serve. Esse é o princípio da palavra. Por isso, de vez em quando nós honramos as pessoas, por mais humildes que sejam. Eu vou falar, tem gente naquela igreja que não pega nem naquele microfone, mas são tão importantes, tão essenciais para a estrutura da igreja. Tem pessoas naquela nossa igreja GPN que nunca foi num púlpito pregar, mas você não tem ideia como elas são importantes naquela igreja. Tem pessoas que não estão lá tocando, cantando, mas elas são tão estratégicas, tão importantes para a igreja. Tem pessoas que não estão dançando, mas são tão importantes. Porque, irmãos, a igreja não é construída só quem prega, quem canta e quem toca, não. Tem pessoas sem face naquela igreja, que você não tem ideia da importância delas para a igreja. Sabe? Jandira, um beijo. Ele fala ainda que eu distribua todos os meus bens. Sabe, irmãos? Ele fala ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Ele fala, se eu não tiver amor. Paulo está assim mostrando para a igreja de Corinto o seguinte, cara, vocês têm tudo e não têm nada. O que Paulo está falando é isso, vocês têm tudo e não têm nada, porque a atitude de Corinto é uma igreja sem amor. É uma igreja onde estavam brigando para ver quem era o maior. Faltou amor naquela igreja, sabe? Então eu vou te dizendo que você distribui todos os seus bens. Irmãos, às vezes a gente faz coisas até para aliviar um pouco a nossa consciência. Eu vou dizer uma coisa para você, receba um batismo de amor do céu nessa noite. Não faça nada para aliviar a consciência, não, irmão. Regina falou legal isso aqui hoje. Abençoa alguém hoje. Abençoa alguém amanhã. Com um pacote de biscoito. Faça alguma coisa por alguém. Vamos sair do nosso casulo do egocentrismo. Vamos fazer alguma coisa por alguém a partir de amanhã. Mas faça em amor. Faça impulsionado pelo amor de Deus. Eu quero dizer para você, sabe? O amor é paciente. Eu nunca preguei sobre esse texto, como eu estou pregando agora. Eu sempre preguei esse texto em casamentos. Esse texto não é para casamento, não. Ele pode até ser para casamento. Mas esse texto é para alinhamento da igreja. Aleluia. 1 Coríntios 3 é para alinhamento da igreja. Ele fala, o amor é paciente. Irmão, eu não tenho paciência, irmão. Nossos relacionamentos, a gente não tem muita paciência, a gente não tolera a fragilidade do outro. Paulo está falando isso mesmo. Paulo está pegando a igreja toda arrebentada e falando assim, cara, o amor é paciente. E no casamento eu venho com aquela carinha assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme. Só que Paulo aqui está botando para... não é legal, é bonito o texto para casamento, eu amo esse texto. Vou falar uma coisa para você, hoje eu tive uma visão, depois de 39 anos, 32 anos aqui, eu tive uma visão diferente para 1 Coríntios 13, que Paulo, ele vem pegando a igreja lá de trás, ele vem pegando a igreja. Agora ele fala assim, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa, o que está faltando, o combustível que está faltando para essa igreja ser uma igreja operante, eficaz, uma igreja vencedora, uma igreja guerreira, uma igreja que não seja, sabe, influenciada por Corinto, pela atmosfera de Corinto, mas o que falta é o combustível do amor, porque a hora que o amor de Deus, a hora que o batismo de amor vem sobre uma igreja, meu irmão, você vai olhar para outro superior a você, você vai olhar para o outro, sabe, assim, aquele irmão, ele é abençoado. A gente vai começar a medir as coisas não pela quantidade de dízimo, não pelo valor alto de dízimo ou menor dízimo. Acaba tudo isso, irmão, porque o que rege a igreja é o amor. Porque a Bíblia diz em 1 João 4,8, porque no amor não existe medo, antes o amor lança fora todo medo, porque Deus é amor. Então o que Paulo está falando é o seguinte, igreja de Corinto, abandona essa carnalidade, essa confusão. Irmão, onde há confusão, não há amor. Onde há dissensão, não há amor. Onde há contenda, não há amor. Onde há competição, não há amor. Aleluia. Onde há desonra, não há amor. Bendito seja o Espírito Santo que me ensinou esse texto hoje, para 39 anos. Ele fala, o amor é paciente, ele faz o quê? O amor é benigno. Irmão, benignidade é bondade, irmão. Fala, o amor é bondoso. Quando você recebe o batismo do amor de Deus,
não apenas para a tua salvação, mas para abençoar você nos seus relacionamentos interpessoais. Você se torna uma pessoa boa. Você vem para Cristo todo ruim, todo machucado, todo revoltado com a vida, mas quando você chega com Cristo na igreja, no meio do corpo, você recebe um batismo de amor. Paulo fala assim, cara, vocês têm que ser benignos, vocês têm que ser pessoas boas, bondosas. Ah, mas eu não sei o que, meu pai me abandonou, como no meu caso, eu não sei o que, não adianta, o evangelho te libertou, a cruz te libertou, e agora nós temos que viver esse amor nos nossos relacionamentos interpessoais. O amor é benigno. Que dificuldade de amar, irmão. Ele fala, o amor não arde em ciúmes. E o amor não arde em ciúmes. Irmãos, ele está falando para uma igreja carnal, tá? Eu só falava para casamento, mas ele está falando para a igreja carnal. O amor não arde em ciúmes, irmãos. Sabe, vamos se alegrar com o crescimento do outro, irmão. Vamos se alegrar com o crescimento do outro. O amor não se ufana, não se ufanar e não se ensoberbecer, está tudo na mesma família. O amor não se ensoberbece. Sabe, irmão, quero dizer para você uma coisa. Se a soberba toma conta de alguns de nós nesses dias, não vem dessa barba aqui. Deus foi me ensinando o que fazer e o que não fazer. Dessa barba não vai escorrer soberba, não vai. Para os filhos não, para você não. Não se conduz inconvenientemente. O que é se conduzir inconvenientemente, irmãos? É o disse-me disse, é o blá blá blá, isso é inconveniência. Ah, Beatriz, a Isabela não sei o que. Ah, Isabela, a Beatriz não sei o que. O amor não se conduz inconvenientemente, isso é inconveniência. Falar dos mal dos outros é inconveniência, irmão. Não procura, ou então alguma coisa que vai gerar benefício para você. Você fala mal dos outros, vai gerar um benefício para você. Ele fala assim, o amor não busca os seus próprios interesses. Eu estou vendo assim, se a gente conseguir atingir esse nível aqui, irmão, eu vou falar uma coisa para você, vai ser maravilhoso. O amor não busca os seus próprios interesses. Você tem que estar, nessa quarentena, tem que estar preocupado sim com as pessoas que estão comendo, que não estão comendo. Se você pega seu salário, pega seu dinheiro só para o seu benefício, você tem que rever, irmãos. Amar é você se preocupar com você e se preocupar com o próximo. Eu gosto do profeta Isaías quando ele fala, vai transbordar, não vai encher não, Isaías fala, vai transbordar a tua mão direita e a tua mão esquerda. Por que Isaías fala transbordar? Porque Deus nunca vai dar nada só para te saciar. Deus sempre vai ter o propósito de sair da tua mão e abençoar outras pessoas. Então eu quero te dizer uma coisa, o amor não busca seus próprios interesses. Eu quero ver Beatriz e Isabela bem, eu quero que elas comam churrasquinho, eu quero ver elas bem, aí Beatriz e Isabela bem. Não, irmãos, isso é buscar os próprios interesses. Vamos ver os outros bem também. Vamos finalmente. Vamos orar. O amor não se alegra com a injustiça. Não. O amor não se alegra com a injustiça. Sabe o que é injustiça, irmão? Sabe o que é justiça? A justiça é a virtude de dar à pessoa aquilo que ela merece. Isso é justiça. A definição de justiça bem simples é a virtude de dar ao outro aquilo que lhe pertence. Isso é justiça. E o amor não se alegra com a injustiça. Mas o amor se regozija com a verdade. Onde há verdade, o amor explode no nosso meio. Oh, maravilha, que bom. O amor, agora isso aqui é tremendo. Ele está falando para a igreja de Corinto, o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Dispensa comentário, mas o amor jamais acaba. Ele fala, havendo línguas cessarão, profecias desaparecerão, ciências passará. E ele fala no versículo 11, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Termino com essas palavras. Sabe o que ele está falando tudo aqui? Alô, Corinto, vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer.
Eu quero nesse pós-pandemia chegar para você e te tratar como pessoas espirituais. Nesse pós-pandemia eu quero tratar você como pessoas que amadureceram. Nesse pós-pandemia eu quero falar para você coisas que você pode ouvir. Nesse pós-pandemia eu quero, pela fé, declarar que nós vamos ter uma relação de maturidade espiritual. Sabe? Porque senão eu vou te falar uma coisa para você. Deus está com pressa. Jesus está voltando. E no capítulo 15 ele fala da ressurreição e da vinda de Cristo. Ele termina no capítulo 15, ressurreição e vinda de Cristo. 16 ele fala que Paulo, nessa turbilhão de problemas, todo ele está preocupado com aqueles que não têm o que comer. Então diz que Paulo faz uma coleta, faz uma oferta para aquelas pessoas que não têm dinheiro. Isso é amor, irmãos.